tempo, de jeito nenhum. No trabalho sai 5h30 de serviço, tá corrido demais. Então, eu vou fazer agora na aula. Tá. Não, beleza. Sem problema. Nós vamos. Vai dar tempo de resolver os 3 hoje pra gente fechar o assunto. Eu compartilhei errado. Eu vou compartilhar a página da resolução só e vocês acompanhem o slide aí. Vocês baixem no Moodle com o enunciado, ou nem precisa também. Então, Professor? Oi! Ô, professor, não estou conseguindo acessar o Moodle. Por quê? Não, desde de cedo que eu não consegui. Aí depois voltou ao normal e agora novamente não está aceitando a minha senha. Eu consigo entrar no Swap e não consigo entrar no Moodle. Nossa, que estranho. Sai dele, então. Sai da página. Eu tirei foto, mandei para a Sandra, da coordenação, mandei para a Daniela, e ela disse que às vezes acontece, é normal, e agora de novo está acontecendo. Bom, você não vai precisar de Moodle agora, nós vamos resolver exercício. Pois amanhã você conecta. Então, eu queria abrir os exercícios, né, velho? Não, mas eu vou mostrar na tela aqui, pode acompanhar que você vai ver. Tá? Ok. É só o enunciado, eu leio o enunciado e a gente resolve, não tem problema. Tá? Obrigadão aí, professor. Desculpa aí. Valeu. Vamos lá então. Então, vocês estão vendo a planilha do Word? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Sim, estamos vendo sim. Tá, beleza. Então é o terceiro exercício. Eu vou ler aqui o enunciado. São poucas informações, né? Tonhão recebe R$ 2.899 mensais. O funcionário possui 3 dependentes. Calcule o 13º salário do funcionário com a média de horas extras a 50% de 4 horas. Tá? Então tem 3 informações só. O salário dele, que é 2.899. Ele tem 3 dependentes. E a média de horas extras, 50%, é 4. Então, é só isso de informação. Que o exercício dá, tá? Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui para ganhar tempo. Então, ó, então nós vamos calcular a primeira parcela. Sempre, né? O 13º são 2 parcelas. Então, a primeira parcela é direto, metade do salário. Então, o salário dele é 2.899. Ele vai receber quanto? Na primeira parcela. Ele vai receber R$ 1.449,50. Isso. Então, é só dividir por 2. 2.899 dividir por 2 é a primeira parcela. Tá? Então, resolvido aqui a primeira parcela. Aí a segunda parcela. Então, de novo, o salário de 2.899. Vou
Coloco aqui o salário. Aí ele tem hora extra 50%, são 4 horas. Então, nós temos que calcular essas 4 horas. Né? Então, vamos aqui. Então, o salário 2.899 divide por 220, que é o total de horas mensais, vai dar quanto? 13,17. 13,17. Então, é o valor de 1 hora. Aí eu coloco mais 50%. R$19,76. Isso. Então, o valor da hora extra, R$19,76. Ele tem 4 horas. A média que já foi dada, né? R$79,06. 79,6. Tá? Então, 19,76 vezes 4. Então, esse é o valor da hora extra. 50% que é 20. Aqui. Então, os direitos desse trabalhador terminaram. Só o salário e a hora extra. Então, eu somo os dois, quanto dá? Professor, Oi? a minha hora extra deu 79,04. Então, meu total deu 2.978,04. Tudo bem. Tá? Então, total bruto, 2.978,04. Certo, gente? Os direitos, então, só o salário e hora extra, fechou. Agora vamos para os descontos. O primeiro desconto é o adiantamento da primeira parcela. Então, está aqui, primeira parcela, R$ 1.449,50. Então, eu tenho que descontar o adiantamento que eu já paguei. Então, vamos calcular o INSS. Então, o INSS é o total bruto da segunda parcela, e eu vou na tabela, vejo a alíquota e a dedução que está lá na tabela. Então, o valor bruto da segunda parcela, 2.978,04. Então, esse valor. Eu vou na tabela. 2.974. Então, vai estar onde? Vamos, gente. 12%. Isso, 12%. Menos 82,60. Isso. Então, é na faixa 12%, e o valor da dedução é 82,60. Então, eu faço essa conta, 2.978 vezes 12%. Quanto dá? Eu fiz direto, eu fiz o vezes e depois já subtraí, aí deu 274,76. Faz para mim só a porcentagem aqui, por favor. Tá. Deixa eu registrado aqui. 357,36. Isso. Então, eu faço 2.978 vezes 12%, dá 357,36, menos 82,60, que é a dedução da tabela.
Então, dá o valor do INSS 27476. Então, esse valor eu coloco aqui no desconto do INSS. Certo? Agora eu vou calcular o imposto de renda. Então, o imposto de renda é a base de cálculo vezes a alíquota menos a dedução. A base de cálculo é o total bruto. E total bruto 2.978. Então, 2.978. Eu vou na tabela. Qual que é o nível 2.978? Na tabela do imposto de renda agora. Vamos, pessoal. Qual faixa que é? Professor, não tem que fazer a base de cálculo primeiro? Nossa, desculpa. Tô viajando. É verdade, eu fui na fase errada aqui. É que eu li base de cálculo aqui, não é. É aqui embaixo. Então, a base de cálculo é o valor bruto, que é 2.978, menos o INSS. Vê como que a gente não presta atenção? Erra. Então, o INSS é 27476. Então, vem aqui. Menos os dependentes. Agora, nesse exercício, ele tem dependentes. Então, ele tem 3 dependentes. Tá? Então, 3 vezes... Qual que é o valor? 189,59. Isso. 18959. Então, a base de cálculo. Vamos fazer a conta do dependente primeiro. Quanto que dá 3 vezes 18959? 568,77. Isso. 56877. Isso. Agora, fazendo a conta toda, a base de cálculo vai ser... Vou tirar esse amarelo aqui. A base de cálculo é o 2.703,28. Aí tem menos os 568 que eu ainda não coloquei. Isso, então faz tudo direto. Tudo dá 2.134,51. Isso. Então, essa é a base de cálculo. Aí, agora sim, eu vou lá no cálculo do imposto. Aqui, ó. Base de cálculo vezes a alíquota menos dedução. Então, 2.134, eu vou na tabela olhar esse valor. 2.134. Qual que é a faixa? Na tabela? 7,50%? Isso. Então, é 7,5%. Menos E o valor... 142,80. Isso. A dedução, 142,80. Então, eu faço primeiro essa conta aqui da porcentagem. Quanto que dá? 2.134 vezes 7,5. 160,08 centavos. Isso. Menos os 142,80. 17,22? 28, 17,28. Isso. 28, não.
17,28, professor. Ah, tá certo. Isso, 17,28. Então, esse é o valor do imposto de renda. Aqui no desconto. Tá certo sim. Tá, somando tudo, dá de desconto. É 1.741,54. Isso. E o total líquido agora, então o total bruto, 2.978 menos 1.741. R$ 1.236,50. Isso. Então, a segunda parcela, ele recebe 1.236,50. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Não, professor. Certo, professor. Então, beleza. Então, vamos para o próximo. Exercício 4. Deixa eu copiar tudo para mais rápido. Então, vamos lá. Exercício 4. O funcionário Jacques recebe 4.566 por mês. E ele também recebe um adicional de insalubridade de 10%. O funcionário possui 2 dependentes. Calcule o 13º do funcionário com média de horas extras a 50% de 8 horas. Tá? Então, vamos copiar aqui o salário dele. 4.566. Ele tem 2 dependentes. E ele tem 8 horas extras de média, em hora extra 50%, e também tem adicional de insalubridade, 10%. Tá? Então, são essas as informações do exercício. A única diferença que apareceu aqui agora é o adicional de insalubridade. A insalubridade, ela não incide sobre o rendimento do funcionário, mas ela incide sobre o salário mínimo, tá? Então, sempre vai ser um valor fixo. Aqui nem precisa calcular a média, porque é um valor fixo. Então, se ele recebe insalubridade, ele recebe todos os meses o mesmo valor. Então, acaba sendo o mesmo valor a média. Então, eu não preciso nem calcular, tá? Eu só teria que calcular se ele recebesse só em alguns meses do ano. Aí estaria falando que ele recebeu em 3 meses do ano. Aí eu tenho que pegar os 3 valores e dividir por 12. Tá? Nesse caso, falou que ele recebe o adicional de insalubridade. Então, subentende que ele recebe todos os meses do ano. Então, o valor do adicional já é a média. Ok? E como não incide sobre o salário, é sobre o salário mínimo. Então, eu pego o valor do salário mínimo, que é R$ 1.100 hoje, e faço vezes 10%. Ok? Então, já é um valor fixo direto. Tá? Quanto que dá? 110?
110, professor. Tá? Então, o valor da insalubridade vai ser sempre 110, porque é fixo sobre o salário mínimo. E o Então, salubridade ele também é 10% sempre ou não, professor? Pode mudar a porcentagem? pode mudar, é 10, 20 e 40. Aí depende do grau de risco. Tá. Então, 10% é o menor grau, é aquele risco que é baixo. Então, por exemplo, uma faxineira que lava banheiro de um restaurante, uma pessoa que aplica defensivo agrícola, enfim, esses trabalhos que são leves, que o risco de ambiente insalubre é leve, é 10%. Se for um risco médio, é 20%, tá? E se for um risco alto, é 40%. Quem define o grau de risco é um documento que a empresa tem, que chama PPRA, tá? É Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E junto com o PPRA, na verdade, não é só o PPRA. Toda empresa tem que ter 2 documentos relacionados à saúde e segurança. A gente vai estar falando disso mais para frente, mas só adiantando. Existem 2 documentos que todas as empresas têm que ter relacionado com saúde e segurança. O primeiro deles chama PPRA. Vou escrever aqui para vocês verem, ó, já que está projetado aqui, depois eu apago. É Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Isso aqui. É o PCMSO. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá? Esses 2 documentos toda a empresa tem que ter, e eles são feitos anualmente. Eles têm que ser feitos todo ano. Tá? As empresas têm que... geralmente, as empresas pequenas e médias, elas contratam um prestador de serviço que faz isso. As empresas grandes, eles têm os profissionais. O PCMSO é feito pelo médico do trabalho. Um médico do trabalho. Tá? E o PPRA é feito por um engenheiro de segurança. Algumas vezes é feito pelo técnico em segurança. E o engenheiro assina. Tá? Hoje já tem alguns programas que falam que tem que ser o médico e o engenheiro para fazer o PCMSO. Então, e aí o que acontece? O PPRA, ele vai falar sobre a segurança no trabalho. Tá? Então, aqui vai falar sobre os riscos que existem na empresa, porque são 4 tipos de riscos. Eu estou adiantando a aula lá do mês de junho, tá? Mas só porque você perguntou, então, por exemplo, tem o risco físico, químico, biológico e de acidentes, né? Risco químico quando tem contato com produto químico. Risco físico quando tem contato com alguma situação que pode causar um dano físico. Por exemplo, eu trabalho com Ruído muito martelo. forte? Isso, um ruído muito forte, ok. Eu trabalho com martelo. Esse martelo pode cair no meu pé. Então é um risco físico. Biológico, quando tem agente biológico, né, contato com bactérias, vírus, essas coisas. E o risco de acidente, quando tem uma probabilidade de acontecer um acidente. Né? Então, eu estou trabalhando, eu estou no andaime a 5 metros de altura fazendo a pintura na parede. Então, eu posso cair lá de cima e causar um acidente. Tá? Bem simplificadamente. Depois a gente vai falar disso mais para frente. Então, o PPRA, ele faz uma análise da empresa e coloca quais são os riscos que existem. E aí, junto com os riscos, eles colocam quais são os EPIs que tem que usar,
enfim, faz toda essa análise da segurança. E aí coloca a insalubridade, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma fazenda e tenho um funcionário que trabalha com defensivo agrícola. O defensivo é um produto químico, então é um risco químico. Então, o engenheiro de segurança vai colocar lá que a aplicação de defensivo agrícola é risco químico e que tem insalubridade de 10%. Tá? Então, aquela pessoa que aplica defensivo tem que receber a insalubridade de 10%. E assim faz para tudo, todas as funções que existem na empresa, da faxineira até o diretor. É feito para todos os setores, todas as funções. O PCMSO é um documento sobre a saúde. Então, aqui entra os exames, aqueles exames que a gente faz na empresa, exame de admissão, exame periódico, exame de mudança de função, né? Então, você vai entrar na empresa, você tem que fazer lá o exame de sangue, enfim, dependendo da função, tem que fazer a geometria, tá? Então, isso está tudo nesse PCMSO. Então, ele pega todas as funções que tem na empresa, quais são os exames médicos que tem que fazer, quais são os riscos para a saúde, também fala de EPI, e aí esses dois documentos eles se complementam na área de segurança e de saúde ocupacional, tá? Então, é aqui que determina a insalubridade, se é 10, 20 ou 40. É esses documentos. E aí, depois, o que está no documento, então, acontece ao longo daquele ano, né? A insalubridade, ela pode ser retirada mediante o uso de EPI, tá? Então, por exemplo, se eu sou a fazenda que aplica defensivos, se eu forneço para o meu funcionário todos os EPIs necessários para que ele não tenha contato com o defensivo agrícola, então eu não preciso pagar a insalubridade de 10% para ele, porque ele está protegido dessa condição insalubre, né? Então ele coloca macacão, coloca bota de borracha, coloca luva, coloca óculos, coloca touca, e aí o defensivo não entra em contato com o corpo dele. Então eu retiro aquela condição insalubre pelo fornecimento do EPI, tá? Então isso também acontece, ok? Aí a gente vai ver isso com detalhe lá no finzinho do semestre, essa parte de segurança. Certo, gente? Então, esses documentos que determinam o valor da insalubridade. Bom, então, nós vamos calcular a primeira parcela. A primeira parcela é sempre metade do salário, né? Não tem mudança nisso. Então, é 4.556 o salário. A primeira parcela vai ser quanto? Vai dar 2.278. Então, essa é a primeira parcela. Fechou. Professor, desculpa. Pois não. É 2.283. Eu sou meio errado. Beleza. Então, a segunda parcela, eu coloco de novo aqui o salário inteiro. Aí ele tem 8 horas de hora extra, 50%. Então, eu vou calcular aqui as horas extras. Então, o salário dele, 4.566, divide por 220. Quanto dá? R$20,75 a hora. Isso. Mais 50%. 31,13. Isso. Vezes 8. 249,05. Isso. Então, a hora extra, R$249,05. Então, eu ponho aqui na folha o valor das 8 horas extras que
ele tem direito. E mais a insalubridade. Que é 110. Tá? Então, somando isso tudo, Quatro mil novecentos e vinte e cinco vírgula zero cinco. ok. Então, esse é o valor bruto que ele tem para receber na segunda parcela. Agora vamos fazer os descontos. Então, o primeiro desconto é o adiantamento, que é a metade, 2278. Então, eu coloco aqui 2278. Eu vou calcular o INSS. Professor, Oi. o adiantamento não é 2.283? Ah, é. Tá errado aqui. Eu corrigi só embaixo. Isso. 2283. Aí. Isso mesmo. O INSS, então, é o total bruto da segunda parcela, 4.925. Eu vou na tabela. Quanto que é? 4.985. 14% menos 148,71. Isso. Então, 4.925 vezes 14%. Mas e o 680. teto, professor? Não, mas não chegou no teto, né? O teto é 6.000 e pouco. Tá certo. Troquei a tabela, professor, desculpa. Ok? 689,50. 689,50 menos os 148. E 71. Quanto que dá o valor do INSS? R$ 540,79. Perfeito. Então, esse valor vai lá para a minha tabela dos descontos. Isso. Agora eu vou para o imposto de renda. Então, eu tenho que achar a base de cálculo primeiro. O valor bruto de novo, 49. 492505 menos o INSS 540,79 menos os dependentes. Quantos dependentes? São dois. 2 dependentes. Então fica. Vamos fazer aqui, ó, 4.925 menos 540. Quanto que dá essa conta aqui? 4.384,26. Isso.
E 2 vezes 189. 379,18. Isso. Aí fazendo 4.384 menos 379. 4.005,08 centavos, é isso? Isso. Então, essa é a base de cálculo. Eu vou lá para calcular o imposto. 4.005, vou na tabela. Qual que é o valor da alíquota? R$ 4.005. 22,50%. Isso. E a dedução? 636. Então, fazendo 4.005 vezes 22,5%. Que vai dar 900. Ih, espera aí que eu apaguei aqui, professor. Faz aí de novo, 4.005 vezes 22,5%. É 901,14. 901,14 menos 636. Quanto deu? 265,01 centavo. Certo. Joia. Então, esse é o valor do imposto de renda. Só daqui. Somando tudo, os descontos. 2.283, 540 e 265. Ô, professor, é 1.477,20? Aonde? Não, eu somei aí, eu não tiro do valor bruto, né? Eu desconto só INSS. Peraí, eu perdi o raciocínio. Aonde você está É aí falando? mesmo nessa tela dos descontos aí. Não, você soma os três valores. A somar. Soma os três para dar o total de descontos. Depois a gente tira do bruto para achar o líquido. Dá 3.097,80. Isso. Então, isso aqui é o total dos descontos, os três descontos. Agora eu tiro o desconto do bruto para achar o líquido. E o total líquido vai ser 4.925,05 menos 3.097,80. É 1.827,25. Isso. Então, esse é o valor líquido da segunda parcela. Certo, gente?
certinho. Então, beleza. Vamos para o último. Então, o exercício 5 agora. Vamos pegar o enunciado aqui. O funcionário Guilhermino recebe R$ 11.080 por mês. Ele possui 5 dependentes. Calcule o 13º do funcionário. Ele não fez horas extras. Tá? Então, isso é bem simples. Só o salário de informação e os dependentes. Então, salário de 11.080 e 5 dependentes. Então, ele não tem hora extra e não tem insalubridade. Então, a primeira parcela, eu só divido metade. R$ 1.540. 1.540. Tá? Então, o total líquido da primeira parcela, 5.540. Segunda parcela, salário de 11.080 de novo, não tem hora extra, não tem mais nada, então o total bruto é o valor do salário. Aí os descontos. Então o adiantamento, então a metade da primeira parcela, 1.540. E o INSS agora. Então, é o total bruto da segunda parcela, 11.080. Vou da tabela. Quanto que dá? A alíquota do INSS. É o teto de 6.433,57, a alíquota 14%. Isso, perfeito. Então, como passou do teto, eu desconsidero o que passa, recolho sobre o teto. Né? Então, 6.457, a alíquota de 14% e a dedução de 141. Então, quanto que dá isso? Vai dar os dois primeiros aí, vezes 14, 900,69. Menos os 148. 751,98. Isso. Então, esse é o valor do INSS que vai lá no desconto. Pronto. Agora o imposto de renda. Então, vou ter que calcular a base de cálculo. Então, é o total bruto da segunda parcela, 11.080. O valor bruto é 11.080. Menos o INSS, 751,98. Menos os dependentes, que ele tem 5 dependentes. Então, fazendo a conta, vamos fazer aqui, ó, 11.080 menos 751, quanto dá? 10.328,02.
E 5 vezes 189. 947,95. Isso. Então, fazendo essa conta, 10.328 menos 947. Quanto que dá? 9.387 centavos. Isso. Então, essa é a base de cálculo. Agora a gente vai para o imposto. Então, a base de cálculo de 9.380. Vou olhar lá na tabela. Vai ser 27,50% menos 869,36. isso. Fazendo a conta aqui, o 9.380 vezes 27,5. Quanto dá? 2.579,51. Menos 869,36. 1.710,15. Isso. Então, esse é o valor do imposto de renda. Eu vou pôr aqui na linha do desconto. Pronto. Agora eu somo os 3 descontos para achar o total de descontos. R$ 8.002,13. Isso. Então, esse é o total de descontos. O total líquido, eu pego o total bruto que ele tem para receber e desconto os descontos. Quanto dá? É menos do 8.000, né, professor? Isso. 11.080 menos 8.002. Vai dar 3.077,87. Isso. Então, esse é o valor Da segunda líquido parcela? da segunda parcela. Jesus, Isso. como é que desconta, hein? Pois é. Uhum. Ele recebeu 5.500 na primeira. Então, e 3.077 na segunda. Isso. Exatamente. E aí os 2.500 é o imposto, né? Ok, pessoal? Ok. Tranquilo? Alguma dúvida dessa resolução? É bem simples, né? Tá Aqui só, tranquilo. tem só que tomar cuidado, primeira parcela, segunda parcela, né? Não pode esquecer. O resto é tudo igual à folha de pagamento, né? Calcula os direitos, calcula os descontos. O INSS, o imposto de renda, tem que fazer separado, o imposto de renda tem que achar a base de cálculo primeiro. Então, sempre assim. Tá? Bom, então a gente encerra 13º. E aí, semana que vem a gente começa com férias. Aí a gente vai falar de férias e depois de rescisão. E a gente termina essa parte de departamento pessoal. Tá? Falando nisso, o projeto que vocês estão fazendo, então vocês agora já podem fazer, não sei que pé que vocês estão, mas vocês já podem calcular o 13º dessa empresa, né? Então, vocês vão fazer os 12 pagamentos normais e agora vocês já sabem fazer 13º. Então, tem o 13º também para calcular, tá?
no projeto, que tem só 38 dias de prazo. Ok, gente? E aí depois eles vão fazer as férias e a rescisão. Ok, professor. E como é que tá o projeto? Tá tranquilo? Vocês estão fazendo? Tá corrido, mas eu tô conseguindo fazer. Nossa vida. Os É isso aí. cálculos eu ainda nem comecei. Vou começar sábado agora a fazer os cálculos. Tá certo. Você já pode fazer a folha e depois começar o 13º, né? Vocês têm que tomar cuidado no 13º, então, se vocês têm que calcular as médias, né? De hora extra, média de comissão, média de gratificação, tá? É sempre dividido por 12, tá? Como que eu vou fazer essa média? Então, você vai pegar, por exemplo, hora extra 50%. Vocês podem calcular direto no Excel, né? Pela função média. Então, soma todas as células e o Excel já calcula direto a média. Senão, você tem que somar todos os meses a quantidade de horas extras de cada funcionário e dividir por 12, tá? Não pode esquecer que tem que fazer de todos os itens, tá? Mesmo aqueles itens que não tem no mês, vocês têm que considerar. Então, por exemplo, o funcionário teve comissão em janeiro, depois ele não teve comissão em fevereiro, ele teve comissão em agosto, de novo. Então, você vai somar janeiro e agosto e dividir por 12, tá? Ou então faz no Excel. Para fazer no Excel, você tem que somar, você tem que inserir na fórmula as 12 células, tá? Então, cliquem a célula que está vazia. Porque se você colocar só os valores, por exemplo, comissão, se ele tem em janeiro e depois ele só tem em agosto, aí vão ficar 5 meses vazio. Se você colocar só janeiro e agosto, ele divide por 2. Ele não faz a média, tá? Então tem que colocar todos os 12 valores na, na hora que vai fazer a fórmula da média para calcular o Excel, no Excel, tá? Então vocês têm esse trabalho que a gente não fez nos exercícios, que nos exercícios já davam o valor da média. Então vocês têm que calcular a média primeiro, tá? Aí depois é tudo cálculo igual da folha de pagamento. Vocês podem usar esse Excel e criar algumas fórmulas, tá? Vocês podem usar à vontade para fazer os cálculos. Vocês, por exemplo, você pode fazer uma fórmula para calcular as horas extras, para calcular o INSS. Então, monta uma formulinha ali e você só clica e arrasta, que aí vocês fazem rápido, tá? Não precisa ser um por um, assim, igual a gente fez nos exercícios, né? O exercício para vocês entenderem. Agora, no Excel, vocês podem fazer automático. Então, façam as fórmulas de soma, de média, as fórmulas de cálculos. Para calcular INSS, imposto de renda, dá para fazer fórmulas. E usam as fórmulas, que aí agiliza o operacional de vocês, né? Vocês fazem mais rápido. Tá certo? Tá certo, professor. Bom, gente, então tá bom. Então, vou encerrar. A gente encerrou o assunto. E aí, a semana que vem, a gente começa, então, a falar de férias e esses já estão caminhando para o projeto. Tá chegando as provas, né? Na outra semana já tem prova. Na semana do dia 26 já é a primeira avaliação, tá? Eu acho... vai cair só folha de pagamento e 13º, tá? Como que são as provas? As provas são no Moodle, prova de múltipla escolha. Então, eu faço um enunciado, 4 alternativas. Como é cálculo, vocês vão ter que fazer o cálculo, mas não vão me entregar o cálculo, vocês vão só marcar a resposta, tá? Tipo
prova do Enem, essas coisas, desse jeito. E aí eu faço no Moodle a prova, vocês vão fazer o cálculo, a parte, né, e vão marcar a opção correta. Só isso. Tem tempo, professor, para fazer? Tem tempo. Aí eu calculo o tempo de acordo com o tamanho da prova, tá? Então, eu acho que a prova de vocês vai ser na quinta-feira, que tem 2 aulas, né? Então, deve ser no dia 29. Tem que olhar no calendário. Acho que é dia 29 a prova de vocês. Ah, vai ser no Então, horário da aula, professor. no horário da aula, Ai, isso. que bom, tá. Tá? Só que vocês não... Eu não sei. Eu acho que vocês não vão precisar entrar no Teams. Vocês entram no Moodle e faz a prova. Tá? Mas eu vou explicar certinho, porque eu não fiz a prova ainda. Então, eu não tenho a informação. Mas eu vou fazer... Possivelmente até a semana que vem, até o feriado já tem a prova pronta, aí eu aviso vocês como que vai ser o tempo de prova, enfim, tá? Mas eu só adianto isso que eu já sei, é uma prova de múltipla escolha, vocês não têm que fazer o cálculo no Moodle, você pode fazer o cálculo no caderno, no Excel, do jeito que você quiser, e você só vai clicar na opção que está lá. Então vai ter 4 opções. Então, por exemplo, eu dou um exercício. José da Silva tem o salário tal, fez hora extra tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, calcule a folha de pagamento dele. Aí eu coloco lá, o salário líquido é tanto, o salário bruto é tanto, e você vai escolher uma opção só, e beleza, tá? E aí eu faço um sistema que o Moodle corrige, e a hora que vocês terminam já dá a correção, já dá a nota, já está tudo. Ok? Beleza? Ok. Então aí Beleza. semana que vem eu já aviso o tempo de prova e o jeito que vai ser. E aí você já. Mas vai ser uma coisa desse jeito aí de folha de pagamento, não vai fugir disso, tá? Não vou dar teoria, é só cálculo. Tá bom? Tá beleza. Então, boa noite.